E no vídeo de hoje vamos falar sobre essa caixinha marota aqui. É uma RB4011. Eu comprei recentemente esse microtik aqui. Foi meu primeiro microtik, pode-se assim dizer, né? A galera que me acompanha há mais tempo, me acompanha também lá no Instagram, falando nisso, segue lá, @infrantenada, sabe que eu sou do mundo Cisco. Meu vendor sempre foi Cisco, eu comecei com Cisco, já trabalhei com Dell, já trabalhei com HP, Tricom, diversas marcas. Até Juniper eu já mexi um pouco, mas microtik é a minha primeira vez. E hoje eu vou falar um pouco sobre minhas primeiras impressões sobre essa caixinha aqui e a dor de cabeça que ela me deu. Então, bora pro vídeo. Fala aí, antenados, aqui é o Wesley, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infrantenada. No vídeo de hoje, como já falei, vamos falar um pouquinho sobre esse brinquedinho aqui, uma RB4011. Já foi para São Paulo. Então, pessoal, infelizmente eu tô apenas com a caixinha vazia, né? Fazer o quê? Infelizmente, como foi muito corrido, acabou não dando tempo suficiente de gravar um vídeo para vocês antes da minha caixinha ir lá para São Paulo. Bom, eu quero só contextualizar um pouco, antes de começar o assunto. Essa caixa eu comprei com o intuito do quê? Eu tô com uma infraestrutura nova lá em São Paulo, na Tecnocorp. Vou deixar o link aqui do site deles, as redes sociais também para vocês seguirem. O famoso Bimbash Marcelão, ele é o cara lá. Eu conversei com ele, perguntei se eu podia fazer um colocation lá com ele e tudo mais. Que é um ponto que eu conheço lá em São Paulo, que eu poderia estar começando com essa questão de infraestrutura. Então a gente chegou num negócio lá e deixei lá o servidor com ele. Bom, com isso eu teria duas opções: deixar o servidor lá e utilizar toda a infraestrutura dele, ficar enchendo o saco, Marcelo, preciso que redirecione porta tal, Marcelo, preciso que crie rede tal. Ou simplesmente pegar uma RB, um roteador, ou sei lá, qualquer outro equipamento, e colocar no meio do caminho entre o servidor e a estrutura dele, para eu poder ter um controle maior, como ter acesso ao VPN, criar subredes, fazer toda a parte de roteamento ou até mesmo receber o link somente para o servidor. Então, com isso, eu comecei a pesquisar e cheguei à conclusão que se eu fosse comprar Cisco, que é meu vendor favorito, eu iria gastar ali no mínimo de 3 a 5 mil reais, porque eu teria que comprar um roteador e também um switch. Então comecei a pensar o que eu vou fazer, que diachos eu faço. Aí eu pensei, vou ter que me render a RB. Conversei com um amigo aqui, um amigo ali, eu estava tentado a comprar a 750 G3, só que quando eu conversei com um colega, eu falei, olha, eu vou precisar disso, disso, disso. Ele falou, olha, pode ser que segure, mas se tiver um pouco mais de tráfego, dependendo da configuração que você fizer e tudo mais, talvez fique meio que atolado. Se for uma 750, eu aconselharia a comprar uma 4011. Aí eu pesquisei mais um pouquinho e comprei uma 4011. Aí agora vamos lá. Microtik. Qual foi a minha primeira impressão? Ok, é uma caixa simples. Em relação ao unboxing que eu fiz do DM Pro, é um equipamento de quase mesmo valor do DM Pro, na casa dos R$ 1.500, R$ 1.600. E eu achei mais prazeroso o unboxing do DM Pro, sinceramente. Mas eu não estou aqui para falar de unboxing, eu estou aqui para falar do equipamento. Equipamento super bem acabado, bem direitinho, corpo todo metálico, veio com as orelhinhas para colocar no rack, parafuso, acabamento, tudo lindo, maravilhoso. Até aí, perfeito. Qual foi o meu primeiro obstáculo? Funcionar. Como eu uso Mac, não tenho um inbox para Mac. Bom, primeiro ponto. Segundo ponto, cara, comecei a mexer, ver como é que funcionava, como é que não funcionava, as interfaces. Primeira coisa logo de cara que eu fui ver, tá? Como é que eu configuro as VLANs? Bom, eu vou ter um servidor, esse servidor precisa de ter rede de gerência, a rede da IDRAC ou IPMI, mais a rede normal. Então eu pensei assim, cara, como é que eu vou fazer isso? Bom, interfaces, VLANs no roteador, passa as VLANs numa porta tronco e acabou. Perfeito na teoria, e no desenho estava lindo, maravilhoso. Vamos para o microtik. Como que eu configuro a VLAN?
Aí eu fui lá, criei a VLAN. Tá, mas eu tenho que criar a VLAN e direcionar ela para uma interface. Ok, direcionei para uma interface. Beleza, eu quero essa VLAN 30, na interface 1 e na interface 2. Não pode. Como assim? Não pode? Aí eu, tá, ok, vamos lá. Comecei a mexer para lá, mexer para cá, pesquisar. Eu encontrei 5 maneiras totalmente diferentes de configurar VLAN em MikroTik. Aí eu comecei a entrar em desespero. Falei, cara, se fosse um roteador e um switch, como é que a gente configuraria? Vou até esquecer o roteador, vamos no switch layer 3. Crio a interface VLAN e eu vou lá na porta 10 e falo que essa porta 10 é acesso na VLAN 300. Show! Beleza. Na porta 5 também é acesso. Beleza. Na porta 6 é uma porta trunk e eu vou colocar um tagged, ou seja, eu vou passar essa VLAN como uma VLAN nativa. Perfeito. Está funcionando. Lindo, maravilhoso. MikroTik. Não é assim. Aí comecei a pesquisar para lá, pesquisar para cá. Ah, para trabalhar com VLAN tem que trabalhar com bridge. Que aí você associa a VLAN a bridge e associa as portas a mais de uma porta à mesma bridge. Aí eu, tá, beleza, vamos lá. Ok, configurei todas as VLANs na bridge lá, tudo lindo, maravilhoso. Botei nas portas, porém tinha uma VLAN que eu queria que ela fosse untagged, como eu acabei de falar. Aí eu pensei assim, tá, como é que eu vou fazer? Tentei de tudo mais um pouco, não foi. Aí por fim, tentei numa outra bridge que passava por lá, por aqui, também não foi. Aí eu desisti. Não, vamos pesquisar porque, tipo, não tem o que fazer. Aí eu até encontrei uma documentação que eu vou deixar aqui, que explica mais ou menos, se não me engano são 3 modos que ele explica ali, de configuração de VLAN em MikroTik. Inclusive ele fala um modo que funciona na RB, só que eu, Wesley, não consegui fazer funcionar corretamente como eu queria na RB. Deixo bem claro, como eu queria. Então, tive dificuldades e muitas dificuldades. E comecei a pesquisar. Beleza. Pô, é uma RB, é um roteador e tem 10 portas. Então, vamos lá. Existe uma coisa que eu achei muito interessante e vou falar isso abertamente porque eu acho importante saber disso. Toda vez que você for comprar um MikroTik, analise o diagrama de bloco. Eu vou colocar aqui um diagrama de bloco no canto e vou falar um pouquinho. O que seria esse diagrama de bloco? Basicamente ele fala sobre as ligações da sua RB. No caso dessa RB aqui, a 4011, ele tem 2 switch chips. Esses 2 switch chips, eles são interligados ao processador. E essa interligação com o processador é de 2.5 GB de velocidade. Então, aí mora um problema. E eu tenho ainda uma SFP, que é conectada direto também no processador. E o barramento de 2,5. Então vamos pensar assim. Cara, eu tenho 10 portas gigas. Tá. Eu tenho um throughput imenso, certo? Certo. Só que na teoria é isso, mas na prática não é bem isso. Quando tu pega o diagrama de bloco, você vê que você tem 5 portas em cada switch chip. Então se você tiver que se conectar com uma porta daqui, uma porta do outro switch chip, você vai se conectar no máximo na velocidade de barramento que vai até o processador, 2,5. Então, digamos, se você está trabalhando uma porta, perfeito, é 1 GB, ok. Mas se você tiver com, por exemplo, um link aggregation, tipo, não é impossível, mas de 3 portas, trabalhando com 3 portas do outro lado, você teria que ter 3 GB, né? Não, você só vai trabalhar 2,5 GB. Então esse foi um ponto que eu percebi que eu particularmente não gostei muito, mas eu só descobri isso depois que eu efetuei a compra e depois que eu comecei a entender melhor como é que é a estrutura de uma RB. Então eu deixo um conselho, se você pensar em entrar nesse mundo de MikroTik, sempre olhe o diagrama de blocos e veja se ele te atende. Para mim, a minha estrutura específica vai me atender perfeitamente, porque eu não vou trabalhar com mais do que 2,5 GB, por enquanto. Mas, Wesley, eu não vou trabalhar com link aggregation. Tranquilo. Então, digamos assim, você tem a SFP e na sua SFP você colocou lá 10 GB, um link de 10 GB. Não é impossível. Você vai ter 10 GB entrando pela sua SFP
e vai ter 10 GB na sua RB, vírgula, 2,5. Por que 2,5? Porque o canal de ligação da sua SFP com o processador e com os demais switch chips é 2,5. Então você sempre vai cair nesse problema. Então é a dica que eu deixo para você, sempre que você for comprar um microtik, olhe o diagrama de bloco primeiro. Porque você vai entender a estrutura e vai conseguir ver melhor se isso vai lhe atender perfeitamente ou não. Inclusive eu dei uma olhada, tá para sair, se não me engano, ainda no Brasil ainda não saiu, é a 5011, que seria a sucessora dela. E você pega o diagrama de bloco dela, vou também colocar aqui, o diagrama de bloco dela já é totalmente diferente, já tem algumas melhorias e tudo mais. Mas, encerrando essa parte, vamos aos switch chips. Os switch chips são basicamente o que? São os switch chips, chips de switch. Não tem, é a tradução literal. Então você tem 2 nela e cada um fica responsável por 5 portas. Então aí você tem mais um ponto, que é o que eu falei, o tráfego entre essas 5 portas e 5 portas. Sempre que você for utilizar essas 10 portas, você tem que analisar corretamente onde você vai conectar o que, porque dependendo do que você for fazer, o tráfego dali de uma porta para outra porta vai passar pelo seu processador, vai onerar o processador e tudo mais. Então se você for utilizar BGP, OSPF, um monte de coisa e ainda for passar o tráfego pelo processador, vai te dar um trabalhinho, vai carregar legal o seu CPU. Então é mais um ponto. Bom, meu veredito sobre microtik é ruim? Não, não é ruim. Tem suas aplicações, é um ótimo equipamento custo-benefício. Para quem está iniciando é ótimo também. Para mim, que eu já tenho uma certa experiência com outros dispositivos, é contraintuitivo? Muito contraintuitivo algumas coisas. Não é tudo. A parte de VLAN foi a que eu achei mais contraintuitiva, porque realmente não funciona como você está acostumado. Você atrela uma VLAN a uma interface. E normalmente, lá no switch da Cisco e tudo mais, você não faz bem assim. Vão ter pessoas que vão falar, mas não é um switch, é um roteador. Tudo bem, num roteador você não trabalha com uma porta untagged normalmente. Você não trabalha assim. Você trabalha com subinterfaces dentro de uma interface principal, está ainda mais ou menos aí batendo com o conceito da microtik, e você passa para um switch. Mas a partir de um momento que você tem um roteador e um switch no mesmo equipamento, você tem que tentar ver uma melhor maneira de encaixar as duas coisas para você poder trabalhar bem. E eu acho que esse encaixe dessas duas coisas não foi muito legal na microtik. Inclusive eu vou deixar um link aqui, um cara muito bom. Eu entendi perfeitamente a aula dele sobre VLAN. Ele explicou tudo que tinha que explicar ali sobre VLAN. E inclusive ele faz essa crítica também à microtik, que ela fez um modo contraintuitivo na hora de criar as VLANs. No próprio manual da microtik, eles chamam de as interfaces VLANs, que são as interfaces virtuais, que são as pontas, digamos assim, de roteamento das VLANs, que normalmente a gente cria em roteadores. Elas são VLANs de camada 3. E isso meio que confunde um pouco a pessoa. Para quem já está acostumado a entender que é uma interface virtual, eu acho que talvez não confunda tanto, mas quando você leva para o lado de uma camada 3, VLAN de camada 3, a pessoa acaba achando que o conceito de VLAN de camada 2 também existe na camada 3. Então acaba entrando questão de roteamento e tudo mais, e a pessoa pode se perder. Isso é uma crítica que eu também faço, eu achei isso meio zoado, mas é aquilo, é conceitual. Cada vendor tem o seu conceito a respeito do seu ponto ali, do que ele está tentando vender, de como ele vende. Então não critico, mas eu vou deixar o link desse vídeo aqui que o cara explica muito bem e também faz essa crítica. E deixo também uma dica, vou deixar aqui nos cards o vídeo meu falando sobre o IVE, onde eu ensino como configurar um IVE no Proxmox, onde eu também explico como você coloca as imagens do microtik lá no IVE para utilizar. Então vou deixar esse combo aí para você que está querendo entrar nesse mundo e não quer comprar um equipamento caro. Não é caro, mas é caro. Mas quer entender um pouco mais como é que funciona ou até fazer um lab de VLAN com ele. Então vou deixar aqui nos cards, beleza?
E eu espero muito que você tenha entendido meu ponto de vista. Eu gostei sim da RB4011, ela está atendendo todos os meus parâmetros que eu pedi. E assim, é difícil iniciar uma tecnologia dessa? É difícil. Quando você está acostumado com outros vendors que são diferentes, você entra num vendor que é totalmente ao contrário, o negócio é um pouco difícil se acostumar. Desistir? Ainda não. Não desistir. Inclusive, a meta agora é o MT-CNA futuramente, para poder dizer que eu sei configurar essa bagaça aqui e ele não me venceu, porque eu apanhei dessa desgraça. Espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que tenha trazido novas informações para você sobre, e espero que também tenha dado umas risadas, e deixa aqui nos comentários se você acha contraintuitivo ou não a forma de configurar VLANs no MikroTik. Eu acho. E você? Falou, até a próxima.